tive uma vida muito diferente das outras pessoas. Mas com o passar do tempo, eu notei que a maior mudança ocorreu na minha própria vida. Meu nome é João César e tenho 67 anos. Mas antes de me conhecer hoje, eu vou falar um pouco de como eu já fui um dia. Eu nunca conheci o meu pai. Logo que nasci, ele nos abandonou. Eu nunca entendi ao certo o motivo. Sempre que perguntava à minha mãe, ela se irritava com o assunto e nunca chegou a me contar toda a história. Eu cresci e com 20 anos de idade nunca tive motivo para reclamar de nada. Minha mãe ganhava muito bem e com dinheiro nunca tive problemas. Logo me tornei um dos caras mais populares da universidade. Era inteligente, bonito, tinha dinheiro, vivia rodeado de garotas que me desejavam. Tudo andava muito bem, até minha mãe ficar doente. Aquela época foi difícil. Eu sabia, ela não tinha muito tempo de vida, mas os poucos dias que lhe restavam, eu tentei dar todo o meu carinho. Sim, ela merecia. Na manhã que ela morreu, antes dela partir, eu beijei o seu rosto e com um sorriso nos lábios, ela se despediu. Foi o momento mais difícil que eu havia vivido até então. Após a morte de minha mãe, eu não me importava com mais nada. Logo, vivenciei a fase mais escura da minha vida. Conheci um grupo de amigos que me apresentaram as drogas. Nossa, naquela tarde de domingo, eu cheguei a passar muito mal, muito mal. Era o uso excessivo dessas drogas. E naquela tarde, eu vi que a vida não era aquele lixo que eu estava vivenciando. Foi aí que eu resolvi mudar. Me empenhei na faculdade. Voltei à minha realidade. Me tornei um conceituado advogado. A vida é uma batalha, onde só os fortes vencem a luta. Haverá momentos em que pensamos em desistir. Haverá dia em que levantaremos com vontade de vencer. A vida é para ser vivida da melhor forma. Se eu tenho a idade que tenho hoje, e estou fora dos vícios, e vivo com saúde, já posso me considerar um vencedor. Agora sim, finalmente eu vou me apresentar. Vocês vão conhecer como eu estou hoje. Passaram-se 47 anos. Hoje já não tenho mais a vida de mocinho. Muitas coisas mudaram. Eu podia ter me perdido nas drogas, mas vi que esse caminho não levava a nada. Poderia ter me perdido ao fato de perder a minha mãe, mas eu consegui superar. Eu consegui superar. Na verdade, para chegar a essa idade, muita coisa eu já passei. E eu digo com toda certeza, um idoso é sempre um vencedor, pois tantas lutas que passamos na vida para chegar a essa idade, não é para qualquer um. Hoje tomo muito cuidado com a minha vida. Hoje eu cuido
da minha saúde. É, e falando em saúde, eu vou falar um pouquinho pra vocês agora como eu tô assim tão bem na vida. Porque pra você ser um idoso com saúde, não é tão fácil também não, mas também não é difícil. Vamos aprender um pouquinho comigo. Boa noite. Hoje nós vamos abordar o seguinte tema: a dieta. A dieta na saúde do idoso. Nós vamos falar de alguns pontos que nós achamos mais importantes. E eu vou começar falando sobre a ingestão de líquidos. Todo mundo sabe que nós temos que ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Mas isso não significa que tenha que ser somente a água. Às vezes você pode tomar um chá, um refrigerante, um suco, distribuir isso ao longo do dia, mas é muito importante que se beba 2 litros de líquido por dia. Outra coisa importante na alimentação do idoso é a ingestão de frutas e legumes diariamente. Existem algumas frutas ricas em fibras. São elas: laranja, mamão, melão, melancia e abacaxi. São frutas que, além de serem saborosas, podem ser feitas sucos para você tomar de sobremesa, à tarde. Nós moramos numa cidade super quente, um suquinho é bom a qualquer hora. Então, se você tem um idoso em casa, estimule ele a estar bebendo um suco. Foque nas frutas, prefira sempre sucos de frutas naturais. Sirva essas frutas como uma sobremesa. Foque nas frutas. Ainda falando sobre dieta, é muito comum nós vemos nos idosos hoje em dia a osteoporose, que nada mais é que o enfraquecimento dos ossos devido à diminuição do cálcio. E nós temos alimentos que são ricos em cálcio e que podem prevenir essa doença nos idosos, que é a osteoporose. Esses alimentos são o leite, de preferência o leite desnatado, porque tem um teor de gordura menor. Nós temos também os alimentos derivados do leite, que também são de importância grande para a prevenção da osteoporose, como o iogurte, os queijos, ricota, entre outros. Uma outra preocupação em relação à saúde do idoso é o colesterol. Por isso, evite alimentos ricos em gordura ou com muita gordura e frituras. Uma lava outra, lava uma, lava outra. Agora nós vamos falar um pouco sobre o banho do idoso. É sempre importante, na hora do banho, o idoso ter uma cadeira higiênica, ou então, caso você não tenha essa cadeira em casa, tá fazendo uso de uma outra cadeira, de madeira, ou uma cadeira que você sabe que não vai acabar deslizando na hora do banho. É importante também que a temperatura do chuveiro não seja nem muito quente e nem muito fria, e o banho não seja muito demorado, porque essa demora e essa temperatura muito elevada da água pode estar gerando coceira no idoso, ressecamento da pele, que vai acabar sendo um pouco desagradável para o idoso. Agora nós vamos falar sobre os medicamentos. É muito importante que não se faça a automedicação, ou seja, todo medicamento do idoso deve ter prescrição médica. Outra coisa importante é tomar o remédio todos os dias no horário certinho. Aí entra a parte do cuidador, que é muito importante, estar auxiliando esse idoso a se lembrar, colocar dispositivos de lembretes, pregar um papelzinho lá na geladeira, para que ele possa se lembrar e se habituar com o dia e o horário de estar tomando essa medicação. E se for diariamente, que seja sempre no mesmo horário, evitar intervalos. Os indutores do sono, como calmantes e tranquilizantes, também devem ter prescrição médica. Miss Worldwide, esto aquí es para las mujeres en la discoteca que está. É muito importante
estar olhando o piso que o idoso vai estar andando durante o dia. Para não ter um piso muito escorregadio, se na casa tiver um piso muito escorregadio, está providenciando aqueles antiderrapantes colando nele para que o idoso não venha cair escorregando nesse piso. Adaptações no banheiro também pode ser feita, que nem no vaso sanitário, quando o vaso for um vaso muito baixo e o idoso está com dificuldade de sentar nesse vaso, a gente pode estar colocando uns apoios para estar elevando o assento do vaso. Pode também colocar nesse banheiro barras adaptativas para o idoso poder se locomover do vaso ou perto do box, para facilitando que esse idoso possa fazer sua higiene, usar o banheiro sem nenhum risco. Evitar também que a cama seja muito baixa ou então muito alta. Então tá sempre vendo, como é que ele está tendo dificuldade agora para ir dormir, porque às vezes numa cama muito alta o idoso vai subir, desequilibra, acaba caindo. O que você pode estar fazendo para aumentar essa cama? Nem todo mundo vai poder estar comprando uma cama nova, então o que a gente vai fazer? Tentar adequar objetos que façam com que essa cama se eleve. Pode estar colocando um calço, pode estar colocando um tijolo, madeira, fazendo adaptação para que essa cama fique mais apropriada ao idoso. Você idoso deve ficar atento a pequenos detalhes dentro da sua própria casa que podem ser modificados e que vão evitar risco de quedas, como por exemplo, é importante que o local esteja sempre bem iluminado. É importante também evitar o uso de tapetes jogados ou distribuídos na casa, porque isso favorece o risco de queda. Você idoso sabe que é muito fácil a gente tropeçar nesses tapetes e aí de repente causar uma fratura, alguma coisa pior, algum problema mais complicado. Agora eu vou falar de um assunto muito importante também para a saúde do idoso, que é a atividade física. Uma atividade física que todos os idosos podem fazer sem grande dificuldade são as caminhadas. Claro que também devem ter orientação de algum profissional, ou de um médico, ou de um fisioterapeuta. Essas caminhadas não devem começar diariamente, deve-se começar aos poucos, aumentando conforme o ritmo do idoso. O ideal é que seja feito no máximo 3 vezes por semana. Caso o idoso não possa estar realizando essas caminhadas, procure orientação de um médico que possa estar indicando a hidroginástica. A hidroginástica são exercícios mais leves, realizados na água, que vai tirar o peso da gravidade e facilitar esses exercícios. O idoso deve manter as suas atividades de lazer e seu convívio social. É importante que ele não perca isso. Sempre procurar fazer as atividades prazerosas, se divertir com passeios, viagens com amigos. Se o idoso gosta de repente de praticar uma aula de dança, é importante que ele faça essas atividades. Buscar também atividades com a família para revigorar esse convívio com os amigos e parentes. É importante também para o idoso realizar atividades intelectuais. Ir ao cinema, ir ao teatro, ouvir música, buscar também atividades de lazer, como por exemplo jogos que estimulem movimentos finos, jogos que estimulem a memória do idoso, como palavras cruzadas, jogos da memória. É uma coisa assim muito boa para o idoso estar podendo exercer tanto exercícios que vai ser bom para ele, quanto memória, e como também movimentos, estar sempre se movimentando, questão também social, dele interagir com outras pessoas. É sempre muito bom o idoso buscar essas atividades intelectuais. Agora eu vou falar um pouco sobre o sono. Geralmente o idoso acaba dormindo menos. Deita mais cedo, levanta mais cedo. Dorme cerca de 4 a 6 horas por noite. É muito importante você incentivar e orientar esse idoso a permanecer no mínimo 8 horas no leito. Você pode usar alguns métodos calmantes que não agridam a saúde do idoso e também não necessitam de orientação médica. São os chás. Chá de camomila, erva cidreira, erva doce. São chás naturais e que incentivam o sono.
Agora eu vou falar um pouco com você, cuidador. Respeite o tempo do idoso. Evite fazer as coisas por ele. Deixe ele se alimentar sozinho, no tempo dele, do jeito dele. Esteja próximo, dando um auxílio, mas deixe ele ser o mais independente possível. Ficar dando muito auxílio pode fazer com que ele se sinta inútil, inferiorizado, pois ele já passa boa parte do dia dele sem nada para fazer. Então, deixe ele se virar o máximo possível sozinho. Você vai estar contribuindo para um ganho de autonomia e melhorando a qualidade de vida. Sempre que possível, na hora do banho, deixe que o idoso manifeste a sua vontade de se lavar, de se banhar sozinho. Isso faz com que ele se sinta realizado também e satisfeito por conseguir realizar pelo menos parte dessa tarefa. Os banhos deverão ser diários e o número e dia vai depender da necessidade e da disposição de cada idoso. É muito importante que seja evitado o uso precoce de fraldas no idoso. Caso esse idoso tenha uma dificuldade para segurar a urina, dificuldade para segurar as fezes, você vai ter que levar ele até um médico para que esse possa orientá-lo às atitudes que você vai ter que seguir com ele. Você pode também estar fazendo com esse idoso que tem dificuldade para reter a urina, o que ele vai fazer? Você pode estar estabelecendo uma regra, por exemplo, todo dia vamos lá ao banheiro de 2 em 2 horas. Nessas de 2 em 2 horas, vai com calma, espera o idoso, não apressa ele. Se ele conseguir urinar, tudo bem, você vai lá agora e vai estabelecer um intervalo um pouquinho maior até a próxima vez que você vai levá-lo ao banheiro. Com isso, gradativamente, o idoso vai estar treinando esse ato de conseguir reter maior tempo, segurar a urina até chegar ao banheiro. É muito importante que mesmo que o idoso não consiga mais segurar a urina, que ele não pare de fazer ingestão de líquido pensando que isso vai melhorar essa questão. Ele tem que estar sempre mantendo a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia para que sua saúde continue sempre muito boa. Outro fato importante que devemos prestar atenção é o comportamento do idoso. Toda e qualquer mudança de comportamento diferente do habitual do seu idoso necessita de vigilância e deve ser informado ao médico ou ao cuidador. O objetivo desse trabalho foi mostrar, tanto para o idoso quanto para o cuidador, os cuidados que nós devemos ter com a terceira idade, baseado nas dificuldades vivenciadas por esses idosos todos os dias. Colaborar com a qualidade de vida dos nossos idosos é a maior demonstração de amor e cuidado que podemos ter com eles. Qualidade de vida é ter direito aos serviços de saúde e assistência social. Valorizarmos o que temos hoje, sem culpas e sem preconceitos. É ter alegria. Obrigada. Hei kawan yang berselera prima dalam berbusana, tengoklah sebentar. Ayo join dengan join in busana tuh para muda. Join dong yuk join. Join